Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as eras geológicas do planeta Terra. Então vem comigo porque eu vou explicar aqui para vocês sobre como que funcionam as eras ecológicas, como que acontece. Tem muito nome, Natália, calma que eu vou explicar. Primeiramente que a gente tem várias subdivisões para esses períodos, ok? Esses períodos de criação da Terra, da história da Terra. Então vamos lá com calma. Primeiro que a gente tem a maior subdivisão, que a gente divide em éons, ok? A primeira divisão a gente divide em éons. A gente tem duas partes. A gente tem o período pré-cambriano, ok? Ou era pré-cambriano, ok? Que foi esse período inicial da criação da Terra, dos primeiros seres vivos, pré-cambriano. Depois a gente tem o período farenozoico. O que significa farenozoico? Zoico é o sufixo que significa vida e fare significa depois, após. Vamos ver se é isso mesmo? Não, fanerozoica. Fane é visível. Então, as coisas começaram, ó, a gente começa a perceber as coisas acontecendo. Começando do período pré-cambriano. Vamos falar do período pré-cambriano. O que aconteceu? Ele é dividido no período, no caso, a era pré-cambriana. É dividida no período. A gente tem 3 divisões aqui, só que vocês podem perceber que a gente tem duas que são mais importantes, porque uma delas quase não cai em questão, assim, mas é bom a gente saber, porque a gente pode acabar confundindo. Sobre os períodos. Primeiro período Adeana, ok? Adeana, resfriamento da crosta da Terra, beleza? Nessa época a gente só tem rocha magmática, ainda não tem vida na Terra. Agora que começa a aparecer a vida na Terra, que é o período arqueano. Arqueana, era arqueana. Arqué por quê? Arqué significa primeiro, ok? Primeiro, arqueano. Período arqueano, primeiro sinal de vida na Terra, que no caso é só a vida aquática que a gente tinha, só os oceanos aqui. Primeiros sinais de vida. Nesse período também, gente, é importante saber que foi o período onde surgiram as primeiras escudos cristalinos aqui da Terra, não é verdade? Os primeiros crátons surgiram aqui na Terra, surgiram aqui no Brasil, para vocês terem noção como que os escudos cristalinos são muito antigos. A gente tem, por exemplo, a Serra da Mantiqueira, a gente tem a Serra Mar. São 2 escudos cristalinos, ou crátons, muito, muito, muito antigos. Depois, pessoal, a gente tem a era proterozoica. Gente, pode parecer complicadinho de falar, mas não é, tá? Proterozoica. Zoica, vida. A vida começa a se desenvolver maior. A gente tem as origens do carvão mineral. A gente começa a ter mais essa diversidade de minérios no planeta Terra. Inclusive, a gente também tem a formação das primeiras rochas sedimentares, beleza? Lembrando, rocha sedimentar, o que é? Quando a gente tem vários minerais que eles entram em erosão, essas pedras, essas rochas sedimentares, são formadas a partir de partículas, ok? Oriundas de um processo, decorrentes do processo de erosão ali, intemperismo, ação da natureza, chuva, ação química, entendeu? Voltando aqui, agora a gente sai do período pré-cambriano. Gente, eu falo período, mas tome muito cuidado para não confundir, porque período é outra subdivisão, tá, gente? O correto mesmo é falar éons, tá? Eu digo período histórico. Éon
Fanerozoico. Aqui o negócio começa a acontecer. A gente começa pela era paleozoica, mas tomem muito cuidado para não confundir, porque paleozoico não significa que é da época dos paleolíticos, dos Homo sapiens, porque eles só começam a aparecer muito depois, muito tempo depois. Nessa época aqui é o aparecimento dos dinossauros, sim, dinossauros, criação ali dos continentes, formação principalmente do carvão mineral. Aqui a vida está começando a ficar mais diversificada, é a época dos dinossauros, beleza? E agora, gente, a gente tem a próxima era. Qual que é a era? Mesozoica. Meso ali no meio. Por que no meio? Porque partiu a Pangeia ao meio. O que é Pangeia, Natália? Pangeia era a união dos continentes. Era um blocão era um blocão continental. Nessa época que aconteceu a deriva continental. Os continentes se separaram, que antes eram um só. Então, nessa época começaram a ter muitos abalos sísmicos, né, muitos desastres naturais, porque começou a se repartir tudo. E a gente teve o surgimento do petróleo, isso é muito importante, tá bom? Época também dos dinossauros, essa época aí. Essa era a época mesozoica, lembra, gente? Mesozoica. Era a época daqueles animais gigantes que a gente tem os fósseis, gente. Loucura, tá? Mas essa época foi a época que Pangeia se partiu ao meio, Mesozoica meio, partiu a Pangeia ao meio. Inclusive, a gente tem aqui no contexto do Brasil, formação de bacias sedimentares. Finalmente, a gente chega na era mais recente, a era Cenozoica. Essa aqui acontece muita coisa. O que acontece, Natália? Acontece os Homo sapiens. Homo sapiens aparecem aqui. No caso, a era Cenozoica é dividida em vários períodos. Dentro desse período, a gente tem o período chamado período quaternário. Esse período que os Homo sapiens começam a aparecer é o período mais recente. Durante essa época cenozoica que começam a aparecer os dobramentos modernos. Natália, o que são dobramentos modernos? Dobramento moderno são estruturas geológicas. A gente vai ver isso depois em geomorfologia, beleza? Que são as coisas que acontecem na litosfera, as coisas que acontecem na crosta terrestre, ok? Beleza? Então aqui a gente tem a aparição dos primeiros hominídeos, evolução dos mamíferos, aparecimento dos dobramentos modernos, ok? Evolução também aqui no contexto do Brasil das bacias sedimentares da Amazônia, do Pantanal, ok? É isso, gente. Fica por isso mesmo, gente. Era geológica, é isso. Estudem que é decoreba, mas não é difícil, tá? No início, os nomes podem parecer um pouco diferentes do que você tá acostumado, mas não é coisa de outro mundo, não é um bicho de 7 cabeças, tenho certeza que você consegue. Então já deixa o like e se inscreva no canal. Um beijão, meus amores. Espero que tenham gostado da explicação.